Tá começando mais um Tá na Lista, bem-vindos ao nosso programa de dicas de conteúdos para você assistir aí da sua casa. E hoje eu vou dar duas dicas de dois filmes que são lançamentos nacionais. O primeiro é uma ficção que conta um pouco essa rivalidade no futebol entre Brasil e Argentina. Vou conversar com o diretor do filme que vai contar um pouquinho sobre os bastidores dessa produção pra gente. E na sequência eu vou falar sobre um filme que se chama Proibido Nascer no Paraíso. Eu vou conversar com a diretora e ela vai falar um pouco sobre esse documentário que fala sobre mulheres que não podem ter filhos na ilha de Fernando de Noronha. Elas precisam ir para Recife. Não pode ter filhos em Fernando de Noronha. A gente vai saber por quê. Está começando agora o Tá na Lista. Roberto, bem-vindo ao Tá na Lista. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado por falar sobre o último jogo. Eu que agradeço o convite de vocês. Vamos bater um papo gostoso aí. Ô Roberto, você não tem nenhuma rixa com argentino não, né? Aliás, é uma coprodução, o filme nem dava pra ter, né? Não tenho. São nossos hermanos. Então nos juntamos aí nos juntamos com a turma boa de lá e fizemos esse filme super gostoso aí. Ô Roberto, esse filme foi inspirado num livro? Foi livremente adaptado de um livro chamado O Fantasista, um livro chileno. Um livro que inicialmente ele se passava no deserto do Atacama, né? E aí era a rivalidade entre duas cidadezinhas chilenas. E essa adaptação, na verdade, não é de agora. Você começou faz um tempo já a adaptar esse livro e a repensar um pouco a história. Porque, cara, o processo do cinema ele é muito longo, né? Até você juntar os parceiros, escrever roteiro e reescrever várias vezes, depois levantar dinheiro. Então, geralmente são projetos bem longos. Nós, diretores e roteiristas, geralmente a gente se envolve em vários projetos ao mesmo tempo, e aí, aos poucos, um de cada vez vai acontecendo. Roberto, eu queria que você fizesse uma comparação e explicasse um pouco para quem está assistindo a gente das duas histórias. A história do livro, na verdade, você falou que se passa no deserto do Atacama. Queria que você falasse um pouquinho sobre a história do livro e em que a história se transformou para virar essa rixa, entre aspas, de Brasil e Argentina. Bom, o livro ele era escrito num formato muito de literatura, né? Ele era escrito em fragmentos de memória, uma pessoa lembrando o que aconteceu, e tinham vários personagens, assim, o número de personagens era muito grande. E eles não apareciam em mais que 2 ou 3 páginas, então isso não combina muito com o formato de cinema, né? Então nós trouxemos, né, nós inventamos uma fronteira fictícia ali, né, entre Brasil e Argentina. Fizemos a fusão de diversos personagens, né? A gente pegava 3, 4 personagens e transformava em um. E fomos, aos poucos, trazendo essa rivalidade que foi criada lá no Chile para a nossa brincadeira aqui de Brasil e Argentina. Aí a criatividade correu solta também. Eu queria saber sobre o elenco. Como é que você escalou esse elenco? Eram jogadores de futebol? Você chamou gente que sabia jogar futebol? Os figurantes? Como é que rolou tudo isso? Cara, a gente tinha pouco tempo para filmar o filme, então a gente tinha uma preferência por atores que sabiam jogar bola. Isso sem dúvida, senão as filmagens seriam um inferno. Lógico que a gente quer trazer os melhores atores para o filme, né? Claro. Mas tratando de Brasil, também não foi tão difícil assim achar bons atores que jogavam bola. E o elenco, eu acho que é um ponto forte do filme, assim, né? Nosso entrosamento foi incrível. Os atores foram fantásticos e a gente conseguiu improvisar muita coisa, e eles trouxeram coisas novas para o filme que não estavam no roteiro inicial. Foi um bate-bola legal, assim. Para você como diretor, como é que você vê essa coisa da improvisação? Você tinha escrito o roteiro, claro, né? Rolaram várias mudanças aconteceram ao longo dos anos até vocês começarem a filmar. Mas como é que como é que você vê a improvisação em cenas? Isso era só nas cenas de jogo? Como é que foi para você, como diretor? Cara, eu parto do princípio de que a comédia ela é muito mais gostosa quando ela é improvisada, né? Quando o texto é uma referência para o ator, mas ele fala do jeito que sai melhor da boca dele, né? E quando você traz bons atores que conseguem fazer isso de uma maneira, né,
que melhora o seu roteiro, não piora, eu acho isso fantástico. Então, eu acho que a escolha do ator, esse processo de você escolher, trazer o ator certo, é fundamental. Eu acho que quando a comédia ela fica muito presa ao texto do roteiro, ao jeito do roteiro, eu acho que a gente corre sérios riscos em deixar a coisa meio engessada, sabe? Então eu já fui filmar com esse espírito, já veio de mim isso também, entendeu? Roberto, só para a gente encerrar, você disse que esse filme ia ser lançado em 2019. Para você, como é que foi essa temporada, né? Esse momento louco que a gente está vivendo, principalmente para o cinema, que é um momento terrível, né? A gente vê filmes que não conseguem ser lançados, as pessoas repensando a maneira de distribuir o filme, se ele vai para a plataforma digital, se ele vai para o cinema, se vai para a fase vermelha, se vai para a fase azul, verde, se vai voltar, se não vai. Como é que está sendo para você, Roberto, esse momento? Cara, nós fomos atacados por duas loucuras, né? A primeira, o nosso presidente. Essa foi a primeira. E a segunda, o Covid, que foi uma coisa realmente maior do que tudo, né? E eu acho que o Covid, ele sem dúvida acelerou um processo que já estava em curso, né? Eu acho que o jogo mudou agora. A cultura de consumo das pessoas está mudando, principalmente das gerações mais novas. E eu acho que, como tudo na vida, a gente vai ter que se adaptar, não só o cinema. Eu acho que todo mundo está se adaptando, né? E vamos nessa. Também não adianta ficar só chorando, reclamando. A gente tem que se reinventar e redescobrir a maneira de fazer entretenimento, de fazer filme, de fazer tudo. Roberto, eu agradeço a você. Olha, o último jogo vai entrar em cartaz dos cinemas, vai dar para assistir em tela grande agora nesse próximo mês. E Foi também feito para isso, né? Ah, não, mas olha, a experiência é outra. A gente fala, não, streaming, não sei o quê, mas a experiência de se ver um filme na telona não tem igual. Isso é inexplicável. A experiência é muito boa. Então, entra em cartaz nos cinemas e depois logo vai para streaming também, né, Roberto? Isso. Depois vai para streaming, vai para as TVs a cabos. Aí são vários os canais digitais. Eu acho que quem procurar esse filme vai ter acesso em algum momento. Roberto, agradeço. Sucesso para o último jogo e a gente espera os próximos. Obrigado, viu? Pô, super agradeço. Foi maravilhoso o nosso papo. Um grande abraço. Acharam que seria mais gasto para eles manter um hospital, uma UTI neonatal lá, do que enviar as grávidas para cá. Minha segunda dica de hoje é Proibido Nascer no Paraíso e a minha convidada é a Joana. Joana, eu estou muito feliz de falar com você e o mais legal é que é a primeira vez que a gente vai conversar com alguém no carro. Eu já fiz umas entrevistas no carro também, que a gente tem um quadro aqui que se chama De Carona, mas é a primeira vez que eu converso com alguém sobre cinema no carro. Então, bem-vinda ao Tá Na Lista. Obrigado. Obrigada. Enfim, a ideia era estar em casa com o cartaz do filme no fundo, mas infelizmente não deu tempo e ficou aqui mesmo. Tá tudo bem. E é ótimo, né? A tecnologia serve para isso mesmo, para a gente usar de uma maneira boa, né? Principalmente para dar uma dica tão boa como é Proibido Nascer no Paraíso. Você é jornalista, né, Joana, de formação? Sim, eu sou jornalista, pós-graduada em audiovisual. Trabalhei 10 anos como repórter e em 2004 comecei a fazer minha migração do jornalismo para o cinema. Meu último emprego no jornalismo foi editora do Fantástico, em 2007. E isso ajudou você a se tornar uma documentarista? Aos poucos eu fui entendendo que o jornalismo, como é meu background, né, é minha bagagem, ele me serve hoje muito como ferramenta, não tanto como linguagem, porque a linguagem do jornalismo ela tem outra dinâmica, né, uma outra sistemática. Então eu não uso mais a linguagem jornalística para as minhas obras, né? Mas eu uso as ferramentas jornalísticas, tanto da investigação, quanto, né, de técnicas também de reportagem, porque embora eu não esteja fazendo reportagem, é muito útil você saber como chegar nas informações, né? Então, por exemplo, para pesquisar partos em Fernando de Noronha, eu fui pesquisar tudo sobre Fernando de Noronha, porque era importante para mim entender como funciona aquela ilha tão sui generis, para daí falar dos partos no filme. Nada disso está no filme, mas pode estar no meu discurso, por exemplo, nos debates, porque eu tenho as informações, né? Agora, vamos explicar para quem está vendo o Tá Na Lista de hoje como é que é o Proibido Nascer no Paraíso. As mulheres não podem ter filhos, esse é o tema do filme, as mulheres não podem ter filhos em Fernando de Noronha, os filhos não podem nascer na ilha.
Então, não podem porque o Estado decidiu que não podem, né? Não existe uma lei determinando isso, nem nenhuma medida judicial, nem nenhuma medida no papel. Na verdade, o que existe é que 17 anos atrás, a política migratória, o controle migratório na ilha foi tornado mais rigoroso e o governo, no mesmo mês em que tornou mais rigorosa essa entrada de pessoas na ilha, decidiu suspender os partos. Aparentemente, digamos assim, oficialmente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o filme está questionando justamente se não tem realmente nada a ver com a outra, né? Porque a gente viu que nesses 17 anos a ilha prosperou, o turismo passou de 100 mil turistas por ano e o hospital, que já chegou a ter um centro cirúrgico, uma incubadora, uma sala de parto, uma sala de recepção para recém-nascidos, jogou tudo isso fora e não tem nada hoje, não só para mulheres grávidas e bebês, como também para um turista que se acidente na ilha. Você tem uma sala vermelha capaz de equilibrar esse paciente, mas não pode fazer uma cirurgia de emergência. Então o filme vai questionar exatamente isso. E como é que você chegou nessa história e como é que você chegou nas mulheres que você mostra no filme? Essa informação sobre Fernando Noronha ela é muito difícil de obter, né? Então foi muito tempo lendo coisas, pesquisando, enquanto estava fazendo outros projetos. Aí em 2014 eu fiz uma pesquisa em loco, fui para lá procurar as grávidas da época para conversar com elas, gravar algumas coisas para fazer um promo. Daí a gente fez um projeto, formalizou, começou a escrever em editais. Em 2016 a gente ganhou um edital do Fundo Setorial do Audiovisual. Em 2017 começou a produção. Agora, Joana, você como mulher, como diretora, como produtora, enfim, você se sentiu violentada vendo uma situação dessa? Veja, o Estado de Pernambuco, nesse caso, não abandona essas mulheres. Elas têm assistência, elas têm um hotel, elas têm passagem aérea para sair da ilha, para ter o filho, fornecida pelo SUS. Só que, por exemplo, elas vão sozinhas esperar pelo bebê, né? Então, chega lá, um acompanhante pode ficar com elas, um marido. Mas você ficaria 4 meses fora do seu trabalho para acompanhar a sua esposa que foi ter um bebê? Isso não é assim. As pessoas não conseguem parar a vida de uma família inteira, de outros filhos. Quem cuida dos outros filhos, né? Então, na prática, essa gestante acaba ficando muito sozinha lá. Então, assim, mesmo que exista uma assistência, de certa forma, não deixa de ser uma violência travestida de assistência. Porque, embora ela seja real, a assistência, o principal que a mulher queria, ela não tem, que é o direito de optar, né? Tá, então, olha, Proibido Nascer no Paraíso vai chegar nos cinemas também, né, Joana? Proibido Nascer no Paraíso estreia em abril nos cinemas e depois em maio no GNT e no Globoplay. É muito importante as pessoas seguirem as redes sociais do filme, que é Instagram e Facebook, Proibido Nascer no Paraíso, porque lá a gente está sempre divulgando as informações atualizadas de datas, locais, links, onde a pessoa pode encontrar o filme, né? E aí convide os amigos a curtir também. Joana, parabéns, sucesso pro filme, tenho certeza que vai ser um sucesso. A gente tem que lutar muito, sabe? Porque, por exemplo, se não fosse a luta feminina, a mulher não podia votar. Até a década de, se eu não me engano, 60, a mulher não podia viajar para fora do país sem autorização do marido. Então, tem uma série de lutas da sociedade, né, das mulheres na sociedade civil, que são muito necessárias. E a gente não está brigando pelas mulheres só de Fernando de Noronha. Lá, sim, a gente está brigando porque o turismo está ocupando o espaço dos nativos e as mulheres estão pagando pato. Mas a gente também está brigando para que a mulher tenha direito de escolha, para que ela, grávida, não vire propriedade do Estado, entende? Que ela possa decidir sobre a própria vida, mesmo tendo um feto dentro de si, né? Porque é isso que acontece. A gente engravida e perde esse poder sobre o nosso próprio corpo. Isso aí, Joana, obrigado. Sucesso pro filme. Valeu, viu? Muito obrigada, tá? Toda semana eu tô aqui com dicas de filmes para você aí de casa, sempre convidados muito especiais relacionados ao cinema ou relacionados, enfim, ao mundo das artes, para a gente saber mais dicas, para você ficar sempre muito bem informado. A gente adora te informar. Volte sempre aqui no Tá Na Lista, a gente espera você. Até a próxima. Tchau.